Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, convidamos neste momento os nossos orientadores espirituais, a equipe de coordenadores desse projeto, os mensageiros de luz, Jesus, nosso Mestre amado e amigo, que com as suas bênçãos curativas estenda as suas boas energias para todos esses irmãos que estarão assistindo esse evangelho, estendendo aos seus parentes, amigos, os irmãos e todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nas UTIs e os que estão em recuperação em casa. E para todos nós que estamos aqui trabalhando, pedimos força, fé e coragem para seguir em frente. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, todos bem-vindos ao nosso trabalho, ao nosso evangelho. Obrigada a vocês, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa página, a esse evangelho de hoje, que vamos continuar falando sobre a caridade, sobre o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E eu vou começar fazendo a leitura do capítulo 3 do livro Jesus no Lar. É o livro que eu estou lendo capítulo a capítulo junto com o evangelho. Vamos lá. Explicações do Mestre é o capítulo 3 do livro Jesus no Lar. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade. Não obstante, o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quando, ao pronunciamento do Senhor, que falou, em seguida, a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? Ela responde, é a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Aqui é interessante fazer uma reflexãozinha sobre isso, quando Jesus pergunta para ela, porque se você colocar o leite numa vasilha suja, ele fez uma comparação com o lar, com a nossa vida, até mesmo com a nossa mente. Se você tiver com pensamentos impuros, com pensamentos ruins, né, você não vai estar bem. Da mesma maneira, ele fez uma analogia aqui com o leite. Se você colocar numa vasilha suja, ele vai talhar imediatamente. Jesus sorriu e explanou.
Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas, na poeira da estrada, é gota lamacenta. Não te esqueça dessas verdades simples e claras na natureza. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos fazer uma faxina na nossa mente, no nosso coração, que nós chamamos de reforma interior. Essa reforma interior, nós precisamos retirar de dentro do nosso coração tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos deixa impaciente. Essa falta de amor, de carinho, de afeto que às vezes a gente deixa de alimentar o nosso coração, até mesmo para um ente querido, está ali, naquele azedume que o Cristo falou. O leite, se você coloca uma gota de vinagre, ele talha na hora. Da mesma maneira, é uma palavra mal proferida para o irmão e que imediatamente ele se manifesta e lhe dá uma resposta, digamos assim, azeda, e você não vai gostar. E ali começa a desarmonia. Mas vamos lembrar que hoje do nosso evangelho de hoje, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Tem uma instrução que é trazida aqui por Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Está bem no finalzinho do livro, que se chama, que dá título, o título do capítulo é o título dessa lição de hoje. Fora da caridade não há salvação. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Olha quando foi escrito, e hoje, estudando essa lição, parece que foi ontem, né? É como se tivesse acontecido ontem. Vamos lá. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. E brilha no céu com uma auréola santa na fronte dos eleitos e na terra. Está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os abençoados do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que este ensinamento moral de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor sua origem do que dando-a por regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo,
E com essa orientação, o homem nunca se desencaminhará. Dedicai-vos, meus amigos, e compreender-lhe o profundo significado e suas consequências, e nela procurar por vós mesmos as suas aplicações. Deixai que a caridade governe todas as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a vós de fazer o mal, mas levar-vos a fazer o bem, porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente o não fazer nada e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que as possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, Ele faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Aqui nesse finalzinho, é bem interessante quando ele fala que a caridade, aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus a qualquer culto a que pertença. Não importa se você é da Igreja Católica, da Evangélica, do Budismo, se você não tem religião, se você é espírita, mas não é praticante, mas você é um estudioso, se você é da Igreja Católica e vai à missa todo fim de semana, não importa se você não seja um espírita praticante, mas importante é fazer a caridade. Porque a caridade, como ele diz aqui, não importa a religião a que você pertença. Importante é você fazer a caridade com amor. E quando ele fala aqui, para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Então, se você tiver boa vontade, já é o primeiro passo. Como eu falei na terça-feira, se você não tem condições financeiras para fazer a caridade ou para ir ingressar num grupo, para contribuir, para ajudar, mas pelo menos contribua com o seu tempo, com a sua boa vontade. Busque, construa isso dentro de você, essa vontade, caso você não possua suficiente para ajudar. Só para exemplificar aqui o finalzinho desse capítulo, eu vou contar para vocês que eu, na época da minha formação espírita, eu passei 3 anos e meio num centro espírita com uma amiga que me ajudou muito. Ela trabalha até hoje, já tem mais de 30 anos que ela trabalha nesse centro, lá em Planaltina de Goiás. E eu ia todo sábado com ela, pegava carona com ela, morava próxima, éramos quase vizinhas. E ela me oferecia carona todo sábado e eu ia ajudar, observar as crianças na evangelização, observava o trabalho mediúnico da casa, o trabalho social. Conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. E no grupo mediúnico eu passei 3 anos sentada na mesma cadeirinha lá no meu cantinho. E eu não participava do trabalho na mesa, eu não participava do trabalho mediúnico, mas eu estava sendo beneficiada ali sentada. Foi a opção que me deram e eu agradeci muito, porque mais tarde, quando eu estudei, quando eu entendi, quando eu compreendi qual era a minha utilidade naquele lugar, eu fiquei muito feliz porque eu estava sendo tratada. Então, quando a gente for convidada para servir em qualquer espaço, em qualquer instituição de ação social, faça aquilo que as pessoas oferecer para você. Porque quando você chegar lá, você não vai ter condições de mudar o que já está pronto. Lá já tem
uma destinação das pessoas, cada um recebe a sua parcela de trabalho. Uns vão dobrar uma roupa, uns vão embalar, outros vão recepcionar, outros vão limpar. Então, aquilo que lhe oferecer, aceita. Porque muita gente diz, mas eu vou lá, me ofereceram limpar as cadeiras. Que bom, agradeça a Deus por isso. Porque quando você faz esse trabalho, percebe que você realmente está com boa vontade, você está sendo testado, a sua humildade. Às vezes, até a pessoa desejaria ali naquele momento te oferecer um trabalho lá dentro. Às vezes, sentar na mesa para trabalhar mediunicamente, mas você vai ficar por um bom tempo sentado assistindo. E muitos não aceitam. Então, eu fui testada de todas as maneiras e eu agradeço a Deus ter passado por todas essas experiências para chegar até aqui. Mas voltando à reflexão lá da nossa leitura, Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. Essa é uma reflexão do André Martinez, né? Estou fazendo uma reflexão sobre o resumo que ele fez sobre esse capítulo, que é maravilhoso. Eu li na terça-feira e agora eu estou lendo sobre o outro item, que é esse que eu acabei de ler: fora da caridade não há salvação. Sem as mãos que puxam a corda, o sino não tine. Sem o impulso da caridade, manejando nosso amor, nossos corações, nossas ações no mundo são estéreis. Então vamos lembrar que meio-dia, a maioria das igrejas batem o sino. Então até para bater o sino tem que ter alguém com muito amor, porque na verdade é uma caridade. Aquela caridade ali, ela só vai ser feita com boa vontade, porque tem dia e horário certinho para poder fazer aquele trabalho. E ali se faz presente aquele ser, aquela pessoa para puxar aquela cordinha, né, para dar aquelas badaladas, para avisar o pessoal, né, da importância da igreja na sua comunidade. E ele continua. Paulo esclarece perfeitamente que a caridade deve animar todo e qualquer gesto de beneficência, bem como todo e qualquer sacrifício da pessoa. Então, se eu estou preparada para fazer a caridade, é aquilo que eu falei no início. Você não vai escolher o que vai fazer na casa espírita quando você se dirigir, decidido a ajudar a fazer a caridade em qualquer lugar. E aqui ele diz: a caridade é paciente. Ensina o apóstolo a nos lembrar que a bondade de compreender o ritmo de cada um é grande dádiva que podemos fazer para com quantas façam parte da nossa vida. Então, se você não tiver paciência, você não vai conseguir. Porque na casa espírita ou em qualquer igreja, quem procura esses lugares é porque está precisando, está fragilizado, está passando por qualquer tipo de dificuldade, e lá você tem que ser uma pessoa amorosa, solidária, atenciosa, carinhosa para poder receber, amparar, auxiliar, ouvir. Porque se você não usar dessas virtudes, a pessoa chega na porta e retorna. Por quê? Porque ela está tão atormentada que ela não fica ali. E se for uma casa espírita, pior, porque aqueles que não desejam o nosso bem acompanham. E qualquer deslize, qualquer palavra mal proferida, a pessoa faz uma meia volta e vai embora, cedendo ali espaço para aquele ser que não queria realmente que ela ficasse ali. Então, por isso, a caridade também tem que ser paciente. E ele continua: a caridade é benigna. Continua Paulo, lecionando que a bondade é a própria alma da caridade, que se movimenta impulsionada pela grandiosidade da alma, sem que se dê conta dessa grandeza. Às vezes, é aquilo que eu falei, a pessoa não tem condições de
de fazer absolutamente nada material em prol dos outros, em prol do outro, não tem condições financeiras. Mas se ele acolhe, ampara aquelas pessoas com aquele sorriso no rosto, aquela pessoa que chega lá fragilizada para buscar esse auxílio, ela já se enche de alegria. E dali em diante ela melhora, às vezes só com aquele sorriso. A caridade não é invejosa. Poderíamos imaginar o amor sentindo inveja, uma vez que o amor é tudo e tudo alcança e constrói. Então, eu vou fazer só um comentário rápido. Eu acho que, não sei se existe alguém que inveja o outro porque faz a caridade. Mas inveja aquele que é um trabalhador, que está lá na linha de frente, que está lá para resolver os problemas da instituição. Todo mundo queria estar no lugar dele, mas passar pelas dificuldades, pelos problemas, buscar recursos, esse eu creio que não tem. Pela minha experiência, eu ainda não vi. Mas querer ocupar o lugar do outro, querer sentar na cabeceira da mesa querendo ser o dirigente, né? Julgar aquilo que está ali ao lado, muitas vezes numa reunião mediúnica, julgar aquele que escreveu uma mensagem e que no momento que é lida, imediatamente diz, não é desse espírito. Ou escreve uma carta e diz, não é do meu parente. Mas talvez não seja validada por você, porque talvez não foi você que escreveu. Ou talvez não foi você que passou a mensagem através da fala, da voz, ou através da vidência do quadro que viu e interpretou. Tudo isso acontece. A caridade não obra temerária nem precipitadamente. Quando você quer fazer uma coisa precipitada, até mesmo a caridade, não sai. Você não faz bem feito, porque você vai, às vezes você está com tanta pressa que aquela coisa termine, nossa, eu tenho que sair, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer alguma coisa, e aquilo vai te tomando tempo, nossa, é caridade, eu não estou ganhando nada, eu quero ir embora, larga no meio do caminho e vai embora. Então você não está preparado para fazer a caridade. A caridade nada espera, porque quer apenas a alegria de ajudar. Aquilo que eu falei no início, se você não tem boa vontade, não tem alegria, não tem atenção, não tem carinho pelas pessoas que buscam uma palavra amiga, um abraço fraterno, devido à sua fragilidade, devido ao momento que está passando com a dificuldade, né? Ela nem vai ouvir você direito e já vai embora. Por isso, Paulo ensina que ela não se enobrece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. Quando você faz uma caridade com interesse em algo que você vai receber, que você está visando, você está buscando aquilo para receber em troca, isso não é caridade. Você precisa fazer a caridade desinteressada de qualquer que seja a recompensa, senão não é caridade. Você pode até fazer a caridade, mas com um pensamento futuro, um interesse em alguma coisa. Por isso que a gente está buscando trabalhar, produzindo os nossos trabalhos para adquirir fundos, para alimentar a nossa obra social. Porque não é fácil fazer a caridade. A caridade total sem senso de justiça, porém não julga e nem discrimina. Às vezes você julga a pessoa que está ali fazendo a caridade. Poxa, fulano está fazendo a caridade com interessado em tratar a família, interessado nisso, interessado naquilo. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu vivenciei, eu senti na pele. A maioria das casas espíritas, que ela é formada por pessoas da família, elas não crescem, porque elas não dão oportunidade às pessoas que têm coragem de evoluir, têm coragem de levar adiante a obra do Cristo. São poucas que conseguem evoluir. Então, cada tenta de todas as maneiras, mas começa, de repente, emperra. Vai começando a evoluir um pouquinho, de repente para no meio do caminho. Tem que dar uma pausa, tem que organizar, tem que elaborar o projeto. Então é isso que acontece.
A caridade tem a verdade em si mesma, porque é consubstanciada no afã de colaborar. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Continua ensinando Paulo de Tarso. É claro que se você não buscar esse conhecimento da tolerância, da paciência, sobre essas virtudes que nos aproximam de Deus, você não vai exercitar essa paciência com o seu próximo, com o irmão necessitado. Da mesma maneira, você não vai conseguir fazer uma oração para você melhorar. É aquela hora que você diz: Deus não está me enxergando, Deus não está cuidando da minha família, mas é porque você não soube fazer essa oração endereçada a Deus. Você fez com o interesse de receber algo. Mas será se você, nesta vida, vai ter essa oportunidade de receber aquilo que você pediu? Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A maioria das pessoas que fazem caridade, elas se desprendem, elas não querem saber se ela vai adquirir alguma coisa ou não. No dia seguinte, Deus aparece com alguma coisa para suprir a sua necessidade. O importante é fazer a caridade ao outro. Supera todas as dificuldades. E quanto mais passa por dificuldades, isso é sinal que você está no caminho. Porque você tem que abrir portas. Comigo aconteceu a mesma coisa. Algumas portas que eu bati não foram abertas. Mas Deus sempre me dizia, através dos orientadores espirituais. Eu escrevia as orientações para mim mesma e dizia: a própria espiritualidade, não se preocupe. A porta que se fecha hoje, no dia seguinte, abre uma janelinha, porque é Deus quem quer. E olha a janela que Deus abriu para mim, a janela do mundo, a tecnologia. Porque daqui eu escrevo carta, daqui eu posso falar com vocês, daqui eu faço as reflexões do Evangelho. E eu estou na minha casa, mas eu estou conversando com o mundo inteiro. Essa é a diferença do médium evangelizado, educado, disciplinado e que tem responsabilidade com a obra do Cristo. Porque, na verdade, eu sou um instrumento. E o instrumento tem que estar bem preparado, organizado, com os horários determinados com a equipe espiritual. Não se trabalha toda hora, todo dia, na hora que você quer. Não. Tem um horário estabelecido, organizado. E ele diz: tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Os anjos da caridade que o mundo conheceu foram capazes dos maiores sacrifícios a fim de cumprirem seu mandato de amor na terra. Vidas como a de Chico Xavier, Vicente de Paula, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros são cartas magnas da caridade que o céu envia à terra para que a nossa bússola não perca o rumo na direção do amor incondicional. E aqui nós vamos bater palmas, enviar essas vibrações positivas, essas vibrações de amor para esses espíritos que merecidamente, digamos assim, nós fomos beneficiados com o amor deles, né? Madre Teresa fez tanta coisa boa. E nós vamos lembrar que na caridade aqui do Evangelho tem uma reflexão maravilhosa sobre a caridade moral e a material de Irmã Rosália, onde ela conta que numa das encarnações dela, o que salvou foi quando ela chegou lá no mundo espiritual, que ela encontra um cortejo de espíritos que na terra ela ajudou a recolher seus cadáveres pela rua. Então lá ela recebe essa bênção, essa permissão de Deus, que esses irmãos foram lhe acolher, te abraçar e recebê-lo no mundo espiritual. Ela conta nessa mensagem que qualquer um dia desses eu vou contar aqui para vocês. Eu agradeço a todos vocês, vamos agradecer esse Evangelho da Noite, essa reflexão. E eu queria lembrar que hoje eu coloquei aí na nossa página, pedindo para as pessoas postarem mensagens de fé, de esperança e de otimismo para essas pessoas que estão
contaminadas pela pandemia, para os que retornaram à pátria espiritual, para as famílias que estão cuidando daqueles que estão se recuperando em casa, para os que estão internados e que estão bem, para os que estão na UTI e para os que estão se recuperando no hospital. Também direcionado aos profissionais da saúde e para toda a nossa família, de todos aqueles que estão assistindo hoje ao vivo. Eu pedi para que cada um, aquele que sentisse a vontade, para que enviasse uma mensagem de otimismo para essas pessoas. E eu vou ler aqui algumas mensagens que chegaram. As contribuições foram muitas. Uns colocaram no Facebook, outros colocaram via direct, outros colocaram no WhatsApp. E foram várias pessoas. E é isso que eu quero com vocês, essa interação para que a gente possa se aproximar mais um do outro, mesmo que à distância, mas é que a gente está perto na internet, através da tecnologia. E é através de vocês que a gente vai buscando no coração de cada um essa mensagem para despertar no coração daqueles que precisam ouvir. Eu vou começar aqui, tem uma mensagem de fé e esperança. Ela foi enviada pela Valéria. E eu vou começar com a fé. Por quê? Além da caridade, a gente tem que ter fé, esperança, otimismo em dias melhores. Fé e esperanças andam juntas, se completam. Na luta diária pela vida, é muito comum nos agarrarmos a essas duas virtudes. Elas nos conduzem ao bom caminho. Elas nos movem para algum lugar. Porém, esquecemos que os sofrimentos enfrentados para cada um de nós são passageiros. Por meio da fé, da capacidade de acreditar, esperar no sentido de confiar. Somos capazes de perceber que algo de bom vai acontecer e que o melhor virá. E mesmo que não aconteça da maneira que desejamos, que esperamos, porque somos egoístas. Alguma lição há de ficar, porque tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida vem para o nosso crescimento e de alguma forma nos fortalece. Foi a mensagem da Valéria. Tem outras mensagens aqui que eu vou ler, da professora Neuza, que postou lá na nossa página no Instagram. Alguém que lutou até o fim. Mesmo que perca, nunca será um fracassado, pois a verdadeira derrota é desistir. Então a gente não tem que desistir, não tem que perder a fé. Nós temos que acreditar no amor de Deus, na misericórdia divina, porque todos nós temos algo a contribuir e a receber também. Porque da maneira que nós doamos, nós também recebemos. E a Nilza comentou, deixe o seu melhor por onde passar, porque talvez um dia tenha que voltar. Essa é uma realidade, é uma frase maravilhosa que a gente encontra aí e a gente internaliza ela e que quanto mais você faz o bem para o outro, mais bem você recebe. Mesmo que você esteja triste, mas deixe a alegria, um sinal de alegria, porque as pessoas vão lembrar de você. Assim como o nosso ente querido, quando escreve uma carta, diz, lembre da minha alegria, lembre dos bons momentos. Essa é a interpretação da mensagem. E aqui a Andréia Pérez, se não me engano, comentou que a vontade de Deus se faça plena neste momento de quarentena. Podemos descobrir o quanto as pequenas coisas e atitudes renovam o nosso dia. Ame mais, doe-se mais e ouça mais. Aprendamos com o recolhimento diário, pois nossa alma necessita de novas descobertas. Veja a importância da interação entre nós, né? Cada um traz uma mensagem de otimismo, que quem está ouvindo lá do outro lado, a espiritualidade bendita, os seus entes queridos que estão aí ao seu lado, estão muito felizes em ouvir isso que veio do fundo do coração de cada um. A Ana Maria diz o seguinte, você nunca será bom o suficiente para todos, mas sempre será perfeito para aquela pessoa que te merece. Exatamente. Às vezes a gente faz tudo o que a gente precisa para ajudar o outro, para levantar, para fortalecer, para motivar. Mas às vezes
Tem pessoas que querem a perfeição e a gente não consegue essa perfeição. A Rita comentou fé e resiliência. Parabéns, Rita. Teve uma outra aqui que não tem o nome. Alguma coisa Murtinho. Comentou, já dizia Chico Xavier, a paciência desarticula os mecanismos do mal. Ser paciente e esperar o tempo das coisas são formas de ter fé. Fé em saber que tudo será resolvido no tempo certo. Então sente e aquiete seu espírito. Tudo acontece na hora certa. Exatamente. Nada acontece fora de hora. Na hora certa chega aquilo que você necessita. A Denise, deixa eu ver aqui. A Denise comentou: a nossa vida é como um crochê. Deus nos dá a linha e a agulha para crochetar a nossa existência. Há pontos que se perdem, mas ainda assim podemos recuperá-los. Crocheta o melhor que puderes, um ponto de cada vez. Cada ponto é um dia na agulha do tempo, contribuindo para a sua jornada evolutiva. Exatamente. Eu que faço crochê, sei bem o que você falou aqui. Às vezes você erra, mas você continua. Lá na frente você conserta. É a mesma coisa as nossas atitudes. Errou hoje, vira a página no dia seguinte, percebe o erro, conserta, faça de tudo para melhorar no dia seguinte. E aqui veio uma mensagenzinha de uma outra seguidora, Valquíria Alecrim. O tempo de Deus tem seus mistérios, porém não nos cabe entender, mas confiar. O nosso tempo tem pressa, o dele tem perfeição. Esperar nele pode ser a mais difícil das escolas, mas Deus é o dono do tempo e como tal determina o nosso amanhã. Quem nele espera jamais será decepcionado, mas sim surpreendido. Exatamente. A Vera Lúcia disse o seguinte: a alegria de servir supera todas as frustrações que a vida nos apresenta. Não perca tempo. Você é um ser precioso e o seu tempo também é muito precioso. Seja útil ao próximo. Muita saúde, luz e paz para vocês. Fiquem com Deus, Ele é o dono do tempo. Exatamente. A gente não deve desperdiçar o nosso tempo com futilidades, com besteira. É aquela história, quando você é convidado para trabalhar como voluntário numa casa espírita, geralmente são trabalhos de fim de semana, onde todos se reúnem, onde as pessoas que trabalham durante a semana têm um tempo no fim de semana. Isso é normal acontecer. Então é isso, o tempo de Deus é isso que ela comentou aqui. Não pode ser desperdiçado. O Valnei diz o seguinte: estamos vivendo tempos difíceis, sabendo eu que na programação de nossas reencarnações, a Terra sabendo que tudo isso irá acontecer. A dor do parto para muitos não é fácil, mas com fé e esperança e muito trabalho venceremos. Continuemos a orar por todos os nossos irmãos que habitam as dimensões da nossa querida casa terrena. Exatamente. Nem sempre a gente que dá luz uma criança sente dores, né? Muitos fazem um parto cesariano e daí você não sente tanta dor como aquela dor de um parto normal, né? A Érica diz o seguinte: todos nós temos as nossas limitações. Não seja duro demais com você. Se hoje você errou, amanhã acertará. E é na persistência para a superação de nossos erros que Deus faz florescer as nossas vitórias. Olha quanta colaboração os irmãos estão trazendo de mensagem edificante para fortalecer a fé das pessoas, o otimismo, a esperança, até para aqueles que estão assistindo que não tiveram condições de enviar. Mas veja que maravilha esta sugestão da espiritualidade, e foi eles quem sugeriram,
que eu buscasse esse potinho. A gente não faz esse potinho no final do ano, que você vai colocar ali tudo de bom que você quer adquirir, enche de papelzinho e durante o ano você vai tirando? Eles me pediram, mandam colocar ali as mensagens para as pessoas que estão assistindo o Evangelho. Uma contribuição da Miriam. Queridos irmãos, sejamos sempre muito gratos por tudo, mesmo por aquilo que gostaríamos que fosse diferente. A bondade, o amor de Deus por nós é infinitamente maior do que a nossa vontade. Tenhamos a certeza de que tudo está correto e de acordo com a vontade do Criador. Tudo contribui para o nosso bem. Fé e esperança sempre. Essa foi a última mensagem devido ao nosso tempo. Temos outras mensagens e eu vou continuar lendo essas mensagens no nosso Evangelho. Gostaria de falar com aqueles que ainda não fez a sua postagem. Pode continuar postando lá mesmo, naquele post de hoje, com aquelas flores maravilhosas que eu postei. Pode colocar, né, no direct, lá no Facebook, não tem problema. Vocês podem postar. Na próxima terça-feira nós estaremos aqui no mesmo horário, às 20 horas. E eu vou colocar novamente o potinho lá. O potinho do otimismo, da fé, da esperança, da solidariedade, do amor, da caridade. Faz parte da nossa tarefa, do nosso trabalho. Eu agradeço a todos vocês e faço um convite para que esteja conosco na próxima terça-feira, às 20 horas. Eu queria falar agora sobre algo bem interessante, sobre o Espiritismo também, que foi o desencarne da dona Vânia Arantes Damo. A dona Vânia foi uma trabalhadora lá em Palmelo por mais de 50 anos, trabalhando como médium de desdobramento, vidente e também de psicografia. Ela psicografou muitas cartas, muitas mensagens. E hoje, logo bem cedinho, uma das seguidoras me mandou, a Elisa, uma mensagem, porque a Elisa é de Palmelo. Bem cedinho, eu acho que 6h30, 7 horas da manhã, ela me mandou a mensagem da dona Vânia. Eu tive a oportunidade de visitar a dona Vânia em Palmelo. Fui lá conversar com ela, bem numa época que eu estava recebendo muitas cartas e eu busquei muito orientação em Brasília, aqui nas casas espíritas, muitos amigos me ajudaram, mas não me ajudaram muito naquilo que eu buscava. E quando eu cheguei em Palmelo, o pessoal da Casa do Mestre Jesus, conhecido dela, agendou lá um horário, porque ela não atendia mais as pessoas, ela bem magrinha, ela ficava sentada numa cadeirinha lá, fazendo crochê, sapatinho para criança, coisa mais linda lá, o tempo todo sentadinha ali, bem magrinha, e do lado dela ficava um galão de oxigênio, né, porque ela precisava, de vez em quando, ela tinha falta de ar, tinha problema, e ali o oxigênio ficava o tempo todo do lado dela para uma necessidade. E eu conversando com Dona Vânia, falando sobre a psicografia, que eu estava no momento escrevendo muitas cartas, muita orientação, muito trabalho, chegou muito assim, acho que isso deve ter uns 4 anos. E ela olhou para mim e disse: quem é você para ficar com essas cartas? Elas não lhe pertencem. Procure os destinatários e entregue uma por uma, porque você veio com essa tarefa. Continue escrevendo, é isso que você vai fazer. E ela conversou comigo, assim, aquele ser de luz, bem magrinha, mas os olhos dela brilhavam, o espírito dela estava vivo. E daquele dia em diante, eu ignorei tudo e fui trabalhar. Eu fui escrever. Então, às vezes a gente busca, e um serzinho que está ali, ela conversou muito comigo, foi suficiente para que eu viesse há quase 4 anos agora fazer esse trabalho com o incentivo dela. Mais tarde, esse trabalho intensificou
E eu ouvia aqui no meu ouvido, assim, claro, ela dizendo: siga em frente, siga adiante. E ela fazia um trabalho de desdobramento, ela desdobrava, ia lá, conversava com o espírito e escrevia. Ela tem livros, né? Ela lançou livros falando sobre as colônias espirituais que ela visitava e descrevia tudo aquilo lá no livro. E há dias atrás, teve a Semana Espírita, se não me engano, de Palmelo, e eles estavam fazendo cura à distância, porque os centros estão fechados, e passava ela deitadinha lá na cama, participando dos trabalhos. Isso eu até falei numa das reuniões de psicografia nossa, lá no Abacateiro, que ela parecia Jerônimo, que é um dos nossos orientadores espirituais, é o coordenador da nossa tarefa de psicografia. Ele viajou o Brasil inteiro numa cama, deitado, tetraplégico e cego, divulgando o espiritismo, fazendo palestra. E estava lá a Dona Vânia, deitada naquela caminha dela, fazendo o tratamento à distância. E lá, cada momento, o dirigente chamava um deles na tela, né, que eram 4, eram 5 telas, cada um estava em seus lares, um cômodo lá do seu lar, da sua casa, e de lá eles estavam conectados, preparando esse trabalho à distância. E cada um fazia a descrição do local, das pessoas, das energias, da cor da luz, se era violeta, se era azul, se era rosa. E Dona Vânia, ela fazia a descrição direitinho, como se ela estivesse fazendo uma viagem astral ali. E ela, deitada naquela caminha ali, eu ficava imaginando, não é possível, tem tanta gente que não tem problema nenhum de locomoção, tem saúde, e muitas vezes não tem coragem, às vezes é portador de uma aptidão mediúnica que pode ajudar muita gente. Mas às vezes, por orgulho, por vaidade, não vai servir numa casa espírita porque vai atender pessoas, irmãos necessitados. Ou talvez aqueles também que possuem a mediunidade de resgates de sofredores. Eu conheci muita gente assim. Isso não é para mim. Eu não vou atender esse tipo de espírito. Mas você implorou a Deus para estar aqui fazendo esse trabalho. Então hoje a nossa solidariedade a esse ser de luz que foi recebido no mundo espiritual por um cortejo de espírito. Vocês podem acreditar que toda aquela espiritualidade bendita de Palmelo acompanhou esse ser de luz para a sua morada eterna. Deixo aqui o nosso abraço fraterno, os nossos sentimentos à família e à cidade de Palmelo. Agradecendo também a equipe da Casa do Mestre Jesus que me proporcionou esse encontro com Dona Vânia. Toda a equipe daquela casa eu agradeço também. Boa noite agora, a gente já fez essa reflexão, temos alguns minutinhos ali. Boa noite, Nancy, Xará, obrigada pela mensagem, obrigada pela atenção, obrigada, Marli, boa noite. Lucimar, Andréia, Fabiana, Soninha, Roberta, Lu, boa noite, Érica, Clélia Dourado, boa noite pela atenção e carinho, né? Um abraço no nosso amigo Valneia e da Casa do Caminho, Dona Cássia, Isabel, Fabiana, Kátia, Valéria, a Nilza, Rita e a Denise. São tantas pessoas aqui. Eu fico muito feliz por esse evangelho e está proporcionando para vocês esse momento de reflexão, nesse momento tão difícil para o planeta Terra. Hoje foi dia de, essa semana, tanto essa semana como a próxima, as psicografias aqui presenciais estão suspensas, nós precisamos de uma pausa, né? Vamos retornar no dia 20 de setembro e no dia 27. Nós teremos 2 encontros em setembro. Lá, quem está no grupo vai ser avisado, eu sempre coloco lá com antecedência
Dia 18 é o dia de postar os nomes. Eu ainda não recebi da equipe espiritual se vai ser preciso validar os novos nomes, que já os nomes antigos para novos. Eu ainda não sei. Mas essas 2 semanas eu estou recebendo cartas de irmãos que solicitaram à distância. Hoje eu recebi algumas pessoas aqui de outros estados, mandando nomes que ia estar hoje ao vivo. Mas assim, hoje ao vivo é o evangelho, não são cartas, né? Às vezes eu recebo recados para mandar para as pessoas que estão assistindo, né? Mas eu queria falar aqui para uma seguidora que está assistindo, que uma prima dela recebeu uma carta da mãe, né? No domingo, a dona... me esqueci o nome, mas ela vai me lembrar. Dona Zenaide Dourado, né? Ela está aqui presente. Dona Zenaide faz parte da equipe de trabalhadores da nossa obra. E ela está feliz porque a sua filha está aí assistindo o Evangelho. Ela pede para que você tenha mais paciência, que você tenha fé e que você acredite que Deus não coloca nenhum fardo maior em nossos ombros do que aquele que nós temos condições de carregar. Ame aquele ser de luz que está em seus braços. Faça aquilo que seu coração, ao amanhecer, determina. Tudo de melhor para que essa criança seja, no futuro aí que a gente não sabe, com esse coração que você está substituindo todos os dias pelo seu amor para ele, e que no momento que ele entender um pouquinho mais as coisas, a gratidão de Deus, o amor de Maria Santíssima estará sempre ao seu lado, fortalecendo a sua fé com a sua família. Hoje eu recebi, né, a dona Zenaide, antes aqui, ela despede aqui da equipe que veio aqui hoje, e que você aquietasse a sua mente. Agradecesse sempre a Deus por tudo que você tem passado. As coisas boas e as que não foram muito boas. Que no momento certo, Deus manda a verdade para que você entenda tudo o que aconteceu. Também, hoje eu já psicografei uma carta para uma pessoa que mora no Rio Grande do Norte, em Natal. E aos poucos estou recebendo, hoje já recebi notícias de que eu vou escrever também de outras pessoas que moram em outros estados. Esse eu não vou poder falar agora, nesse momento, de quem se trata essa pessoa, mas são cartas que chegam de lá para cá. E aquelas que foram solicitadas, que são de outros estados também, elas serão escritas neste fim de semana e na próxima semana. Daí na terça-feira talvez eu já posso dar os nomes aqui de quem eu psicografei, para que o trabalho continue. E na outra semana, né, lá dia 18, eu vou avisar para que vocês comecem a postar os nomes. Eu agradeço também a todas as pessoas que estiveram presentes lá no nosso abacateiro, no domingo agora, que receberam mensagens dos seus entes queridos. Tenho certeza que todas essas pessoas hoje já estão bem diferentes do que quando lá chegaram. Eu costumo falar que
como um instrumento para fazer esse trabalho, não é nada fácil. Mas a gente segue adiante, buscando a melhor maneira de trabalhar. Devagarinho a gente chega lá. Nós estamos preparando o nosso trabalho para que essa transmissão aconteça da melhor maneira possível. E devagarinho a gente vai chegando. Lembrar também que aqueles que receberam suas pinturas, todas aquelas pinturas, elas têm um objetivo. É o tratamento de cura que o seu ente querido envia para você. E no momento que ele envia aquela pintura, quando você coloca numa moldura e coloca em casa ou em algum lugar que você queira colocar, ali vai estar a energia boa do seu mentor espiritual, da equipe espiritual. E uma lembrança do seu ente querido, que mesmo que ele não tenha mandado carta, ou que mandou alguma carta e você recebeu também uma flor, observa que de repente você não sente aquela saudade como você sentia antes. Você vai estar sempre ali, olhando para aquele presente que ele deixou para você, como prova desse amor que não acaba no túmulo. Esse amor que ultrapassa os portões do mundo espiritual. É a tarefa de cada um. E nesse momento que a gente está passando por essa pandemia, essa quarentena, vamos ter cuidado, vamos tomar cuidado, continuar prevenindo, continuar da mesma maneira que antes. Hoje já abriu muita coisa, praticamente abriu tudo agora. Mas cada um vai fazer a sua parte. Cada um vai buscar aquilo que você precisa naquele momento. Ao invés de você ir tomar banho numa piscina, vai para o parque, vai passear no parque. Né? Então, a gente precisa se prevenir também. E a espiritualidade superior, a espiritualidade bendita, os mensageiros de luz, eles estão sempre nos orientando, nos alertando para continuar com essa prevenção e com os cuidados. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer a essa equipe maravilhosa que está aqui conosco, enviando luz, paz e alegria para todos vocês. Que nesta noite todos recebam essas vibrações de amor e de paz desse Evangelho da noite. Que tenham todos uma ótima semana. Um fim de semana cheio de alegrias com este feriado. Vai ser um feriado para refletir. E essa reflexão, ela é importante porque todos nós estamos empenhados em orar pelo planeta. Vamos fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento de reflexão. Que esse Evangelho consiga alcançar o coração de todos aqueles que estão angustiados, todos aqueles que estão enfermos e os irmãos necessitados de um modo geral. Pedimos a proteção de Jesus até uma outra oportunidade na próxima terça-feira. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Amém.